Pô, você aí que surgiu uma dúvida, o que é melhor, renda variável ou renda fixa? Esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre renda fixa ou renda variável. O que é melhor para você? Sim, nesse vídeo vamos ver e entender o que é melhor para você, investidor. Alocar seu dinheiro na renda fixa? Na renda variável? Então, nesse vídeo vou separar em 3 partes. Primeira, um conceito básico, o que é renda fixa, o que é renda variável, tá? Se você já sabe, então vê aqui na caixinha do vídeo e já pula, ok? Segunda parte, a diferença entre renda fixa e renda variável na questão de riscos, liquidez, diversificação. E terceiro ponto, o que é para você? O que é melhor para você, investidor? Então, bora lá, pessoal. Começando, o que é renda fixa? Então, renda fixa são investimentos, ok? Em que você consegue ter uma previsão do seu retorno, tá? Então, é um investimento que está mais atrelado a crédito. Então, você vai lá comprar títulos, esses títulos vão render juros e você vai ter um retorno, podendo ser pós-fixado, pré-fixado, de acordo com o IPCA, tem diversos tipos. Mas basicamente é isso, você compra títulos ou um fundo de investimento que investe em títulos e vai ter um retorno de juros com esses títulos, ok? Basicamente é isso. Alguns exemplos de renda fixa. Temos CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures. Temos diversos tipos de renda fixa, de investimentos de renda fixa. E aqui na descrição vou deixar um vídeo falando o que é cada um desses ativos de renda fixa para você que não entende muito e tal. Então vou deixar aqui na descrição, ok? Mas basicamente para esse vídeo é isso que é renda fixa. E o que é renda variável? Então, renda variável, como o próprio nome já diz, são investimentos que têm uma variação na sua cotação. Tá? Então, ele não tem retorno garantido, no entanto, possui mais possibilidade de maiores retornos. Mas tem a questão do retorno, ele não tem um retorno garantido como na renda fixa. Okay? Então, e os seus rendimentos vão variar de acordo com o seu ativo. E cada ativo vai ter um comportamento diferente. Então, dentro da renda variável, temos ações, fundos imobiliários, criptomoedas, fundos de ações, que aí já entra como fundos de investimentos, ok? E ações americanas também entra, REITs, que são lá nos Estados Unidos, também entra com uma renda variável, ok? E alguns exemplos de renda variável, ok? Quer saber um pouquinho mais sobre renda variável? Também vou deixar na descrição um vídeo especialmente de renda variável, ok? Ou vou deixar lá no final do vídeo também. Mas basicamente é isso que é renda variável. Agora, falando a parte mais característica de renda fixa e renda variável, quais são as diferenças de cada um? Então, vou deixar aqui do lado, tá? Uma tabelinha em que explico a diferença de ponto a ponto de cada ativo. Então vamos lá. Primeira questão do risco entre renda fixa e renda variável. Qual é a diferença do risco? Renda fixa, baixo risco. Renda variável, um risco alto, tá? Quer dizer o que então? O risco é o que? Você não conseguir ter o retorno que está planejado. Basicamente é isso que é um risco. Então, renda fixa, você tem um baixo risco de ter um retorno do que você estava planejando. Tá? A renda variável é um alto risco. E outro ponto, retorno. Qual a diferença do retorno? Então, renda fixa, como eu falei, ele é previsível. Você consegue ter uma noção de quanto que mais ou menos você irá ter de retorno. Já renda variável é imprevisível, mas tem um potencial de ganho muito maior. Tá? Liquidez. Como é que funciona a liquidez? Então,
que quer dizer liquidez? Liquidez é o quê? É transformar, qual é a facilidade em transformar um ativo em dinheiro, tá? Então é isso que é liquidez. Então liquidez na renda fixa é uma liquidez variável, é isso aí, depende para ativo a ativo. Então tem renda fixa que tem investimentos aí que são muito líquidos, como por exemplo um CDB, liquidez diária, e também tem ativos que têm uma liquidez baixa, então varia de ativo para ativo. Já renda variável, a liquidez, transformar um ativo em dinheiro, geralmente ela tem uma liquidez alta, tá? Então é mais fácil, geralmente, depende muito de cada ativo, tá? Mas normalmente ela é uma liquidez alta. Complexidade. Complexidade na renda fixa, ela é mais baixa, tá? Querendo ou não, é um título que você compra, está lá emprestando dinheiro para uma instituição, para uma empresa, então depende de caso a caso. Mas normalmente a complexidade dela é mais baixa. Agora, renda variável, qual é a complexidade? Extremamente alta, tá? Querendo ou não, para você entrar e entender, precisa entender sobre a empresa, precisa entender sobre valuation, precisa entender sobre analisar uma empresa, analisar o crédito dessa empresa, analisar a saúde financeira, então é uma complexidade mais alta. Ou também fundos imobiliários, precisa entender a estrutura desse fundo, quais são os ativos, aonde estão posicionados, tem N fatores. Então, e também tem a questão do risco mercado. Para quem vai nessa questão da parte técnica de gráficos, muito mais complexo, tem cálculos, suporte, média, tendência, então tem uma complexidade mais alta para você entender. E perfil de investidor para renda fixa. Qual que é o perfil de investidor? Conservador moderado, tá? Arrojado? Também, mas é uma percentual menor. Mas os perfis de investidor para renda fixa normalmente é para conservador, que aí vai ser quase 100% da carteira. Moderado, ali vai variar dependendo dos objetivos da pessoa, mas normalmente a gente pode colocar aí um percentual de renda fixa entre, vamos colocar aí de 60% a 80% de renda fixa. E renda variável, desculpa, o arrojado, aí perfil arrojado é um percentual mínimo, somente para uma proteção, um caixa, então muito pouco, tá? E agora renda variável, qual que é o perfil de investidor? Então, conservador? Negativo. Conservador você não utiliza renda variável. Agora, moderado? Moderado é um percentual bem baixo ali, né? Mas consegue suportar a perca de renda variável, as pancadas, né? Mas tem que ver a questão de necessidade e objetivo se está alinhado. E o arrojado, claro, óbvio, arrojado é o que tem um perfil mais adequado para renda variável. Então, essa tabelinha mostra basicamente essa é a diferença entre renda fixa e renda variável. E com tanta dicas e ensinamentos valiosos sobre renda fixa e renda variável, eu acho que eu mereço um joinha, né, pessoal? E surgiu alguma dúvida? Ótimo, comenta aqui embaixo que eu mesmo irei responder. E tem interesse em um consultor de investimentos para te ajudar nesse percentual que eu falei? Qual que é o percentual ideal para você de renda fixa e renda variável? Surgiu essa curiosidade? Ótimo! Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona uma consultoria e também para entender as suas necessidades e objetivos, beleza, pessoal? E como você, investidor, deve escolher renda fixa ou renda variável, tá? Então, tem 3 pontos muito importantes antes de você falar, vou ser 100% em renda fixa, vou ser 100% em renda variável. Então, vai variar. Então, esses 3 pontos é muito importante. Primeiro deles, entenda o seu perfil de investidor. Então, como eu falei lá no quadrinho de cima, tem a questão de perfil de investidor. Qual é o seu perfil de investidor? É moderado?
É um conservador? É um arrojado? Então vai variar muito de caso a caso. E o mais importante nesse vídeo, se você tiver um perfil conservador, esquece, renda variável não é para você, ok? Você não vai aguentar as pancadas do mercado. Ah, mas eu quero experimentar, quero ver como é que funciona. Então, coloca ali, percentual mínimo, bem baixo, em que você não vai sentir se perder, ok? Mas perfil conservador não é para você, tá bom? E perfil moderado e arrojado vai variar de caso a caso, quais são suas necessidades e objetivos. Mas perfil moderado e arrojado é para os dois, é tanto para renda fixa como para renda variável. O moderado é uma carteira mais balanceada, tá? Já o arrojado, aí se você é arrojado, renda variável está mais para você, tá? Mas vai depender também o que você quer da sua vida, suas necessidades, como é que você vai precisar do seu dinheiro, vai depender muito disso, tá? Mas quem é arrojado normalmente é para renda variável, conservador é para renda fixa e o moderado é uma mistura entre os dois, ok? Segundo ponto, em que eu falei já lá no primeiro, seus objetivos. Quais são seus objetivos? É muito importante isso antes de você falar que é renda fixa ou é renda variável. Precisa entender, tá? Se você tiver objetivos de curto prazo, você não vai colocar seus investimentos em uma renda variável. Por exemplo, eu tenho plano para viajar daqui um ano. E aí, daqui um ano, eu decido colocar, por exemplo, 100% em renda variável. E aí, quando chegar lá daqui um ano, que eu vou pegar esse dinheiro, imagine, tá lá rentabilidade negativa. Putz, não é assim. Então, muito importante, depende dos seus objetivos. Quais são seus objetivos? Curto, médio e longo prazo, tá? Defina isso antes de falar que é renda fixa ou renda variável. Se for curto prazo, não tem muito o que fazer, renda fixa. Se for médio prazo, é uma mistura entre renda fixa e renda variável, mas normalmente é mais renda fixa. Agora, você tem planos para longo prazo? Opa, aí e tem o perfil adequado? Opa, aí sim, a gente está falando de renda variável, mas vai variar de caso a caso. Mas muito importante, seus objetivos, quais que são? E terceiro ponto, muito importante, cenário econômico. Então você, investidor, antes de decidir se é renda variável ou se é renda fixa que é melhor para você, precisa saber o cenário econômico, ok? Vou dar um exemplo. Agora, taxa de juros, taxa Selic a 12,25% ao ano. O que é melhor neste cenário? E aí eu respondo, depende, ok? Depende. Por exemplo, se você não sabe sobre ação, não sabe estudar, não sabe sobre valuation, não sabe sobre analisar o mercado, renda fixa. Tá lá um retorno garantido de 12,25. Você sabe investir, sabe estudar uma ação, sabe analisar, sabe fazer valuation, fundamentalista, análise técnica. Então, qual que é melhor? É claro que aí vai ser a renda variável, porque tem oportunidades no mercado aí com ativos abaixo do seu preço justo, tá? Então, muito importante isso, tá? Cenário econômico, mas aí vai variar, então vai depender do seu objetivo e também do seu perfil de investidor e do seu conhecimento, ok? Mas cenário econômico, muito importante isso, entender qual que é o cenário de hoje, ver quais são as tendências do cenário, faz diferença entre renda fixa ou renda variável. E claro, também os seus conhecimentos, tá? Ah, não sei nada sobre ação ou fundo imobiliário, sobre renda variável no caso, e quero entrar mesmo assim para aproveitar as oportunidades, então, 3 caminhos. Primeiro, que é o mais importante, estude, vai estudar muito. Segundo, contrate um especialista ou um consultor de investimentos que ele vai te ajudar. Ou, terceiro ponto, contrate uma casa de research, tá? Mas, no entanto, você vai contratar essa casa de research e ainda vai ter que estudar para entender o que ela está te indicando, ok? Então, tem esse caminho também. Mas, terceiro ponto, cenário econômico, muito importante para você saber se é renda fixa ou renda variável.
E aí, pessoal, com tanta dica boa, eu mereço um joinha, né? E surgiu dúvidas nesse vídeo? Perfeito, comenta aqui embaixo que eu irei responder. E surgiu uma curiosidade em ter um consultor ao seu lado? Perfeito, clica no link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita, exatamente para eu entender quais são suas necessidades e objetivos e para você também entender como funciona uma consultoria de investimentos. Beleza, pessoal? Valeu!